Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 1º de julho, e recebendo com muito prazer o presidente da Coab Santista, engenheiro Hélio Hamilton Vieira, e o coordenador do programa Santos Novos Tempos, engenheiro Márcio Rodrigues Lara. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. IPI reduzido para carros continua até dezembro. Na Folha de São Paulo, Câmara de São Paulo aprova plano diretor. No Estadão, novo plano diretor libera 250 prédios por ano em São Paulo. No Santa Portal, em jogo emocionante, a Alemanha bate a Argélia na prorrogação e avança às quartas. No site do Boc News, Fórum Debate e Gestão Compartilhada nesta quinta-feira. No G1 Santos e região, homens são presos com entorpecentes, celulares e dinheiro. E no portal da UOL, dirigentes somem e abandonam Felipão em momento crítico. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar de um dos maiores desafios da região metropolitana da Baixada Santista, se é que não é o maior de todos, que é o déficit habitacional, que supera a casa de 100 mil unidades nas 9 cidades da nossa região. Em alguns municípios a situação é mais grave, mas essa é uma solução que exige investimentos vultosos e exige o trabalho conjunto de todos os municípios e com recursos municipais, estaduais e também federais, principalmente. No caso aqui da nossa cidade, o programa Santos Novos Tempos, um programa ambicioso e que foi concebido e iniciado na administração anterior e que tem prosseguimento na atual administração, visa reduzir sensivelmente o déficit habitacional em Santos, sobretudo nas áreas vulneráveis socialmente falando. E visa também obras de macrodrenagem, no sentido de eliminar as crônicas enchentes que afetam a zona noroeste da cidade. No programa de hoje, nós vamos debater todos esses temas fundamentais com os nossos convidados, que são especialistas na matéria, mas assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens. Segundo o Climatempo, hoje não chove. A temperatura varia entre 12 e 25 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. Segundo a Ecovias concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, o tráfego flui normal. Já a Cônego Domênico Rangoni apresenta lentidão de 3 quilômetros sentido Guarujá, entre os quilômetros 268 e 265. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O
novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 1º de julho, e recebendo hoje com muito prazer o presidente da Coab, a Companhia de Habitação da Baixada Santista, engenheiro Hélio Hamilton Vieira, e o coordenador do programa Santos Novos Tempos, engenheiro Márcio Antônio Rodrigues de Lara. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, anunciou nesta segunda-feira investimentos na área da saúde. É o que vamos acompanhar na reportagem de Márcio Guimarães. O anúncio foi feito durante uma visita à Unidade Básica de Saúde da Ponta da Praia, no Rebouças. Serão construídas 4 novas policlínicas nos bairros da Ponta da Praia, Areia Branca, Vila Nova e Morro do São Bento. Um investimento de 9,6 milhões de reais. Assim que o processo licitatório terminar, as obras deverão ser concluídas em 10 meses. São prédios novos que vão dar muito mais condição de atendimento à população, todos construídos atendendo todas as normas sanitárias, atendendo normas de acessibilidade, todas climatizadas, que vão permitir uma condição de trabalho para os profissionais e conforto e qualidade de atendimento para toda a população. Foi feito durante uma visita. Muito bem, aí está a reportagem, e investimentos no setor de saúde são sempre bem-vindos, são sempre importantes. A população precisa realmente cada vez mais de recursos nesse setor que é absolutamente essencial e prioritário. Mas um outro setor também essencial e prioritário, e que é o tema do nosso programa de hoje, o engenheiro Hélio e o engenheiro Márcio Lara, é a questão habitacional, assim como saneamento básico, obras de macrodrenagem, caso do programa Santos Novos Tempos. Mas eu gostaria de começar com o presidente da Coab, Hélio Hamilton, colocando ao senhor o seguinte: o déficit estimado da nossa região metropolitana, engenheiro Hélio, de moradias habitacionais com casas populares é da ordem de 100 mil moradias. É um déficit enorme, imenso, uma situação gravíssima e que exige investimentos, exige recursos vultosos. Pergunto ao senhor, os governos federal e estadual têm contribuído, têm auxiliado efetivamente em termos da política habitacional para a nossa região? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, telespectadores. Realmente, o que nós observamos, né, nessa história recente é uma visão diferenciada para a região metropolitana, né? Nós, de fato, agora ainda, esse mês, foi apresentado pelo governo do estado um plano de desenvolvimento metropolitano, é uma luta de todos nós aí, onde a habitação entra como um eixo fortíssimo, habitação e mobilidade urbana, entra com um eixo fortíssimo, porque sem essa conjugação básica de saneamento, transporte, a habitação fica realmente dificultada. Na nossa região, pelas características que todos nós conhecemos, até geográficas, né, ela tem esse fundamental componente, acima de qualquer outro complexo que se vai estudar, da mobilidade. Então, eu particularmente vejo que nós estamos avançando, não no ritmo, isso que a gente sempre também comenta, não no ritmo necessário, infelizmente. Porque as pessoas não podem esperar, não dá para esperar mais. Quem vive mal em condições subhumanas não pode esperar. Um exemplo rápido nós temos hoje em projeto e execução cerca de 4.300 unidades. Sim. 2.000 praticamente em obras, mais de 1.500 em licitação. Mesmo assim, o que é necessário? É necessário pensar ali para frente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10. Qual foi a ação nesse momento? A aquisição de terra, que é outro debate que nós temos com o governo estadual, com o governo federal. O debate seríssimo, porque à medida que a região avança, nós não vivemos no interior com uma fronteira agrícola, não tem isso. Nós estamos aqui cercados por montanha, mar,
e um desenvolvimento portuário e turístico e de petróleo e gás. A terra... Caríssima, portanto. E não existe. O custo é maior, ela vai rareando e o custo é maior. Né? Então, o que tem, nós temos que buscar. E nesse aspecto também assinamos um convênio agora, o prefeito de Santos com o governo do estado, 34 milhões de reais para buscar a aquisição de terra. Né? Então, agora, qual é o próximo passo? Semana que vem nós temos que estar pensando o avanço desse processo. E esse processo chama-se um plano, né? Um planejamento habitacional para toda a região. Quer dizer que nós temos hoje aqui na nossa região cerca de 4.500 unidades. Em breve teremos mais 4.500 unidades, é isso? Então, em toda a região. Exatamente. O que a gente trata nesses números, sempre é bom deixar claro para o telespectador, é assim, nós temos desses 4.500, nós temos aí, por exemplo, 700 unidades, nós estamos diretamente ligados aqui com o Santos Novos Tempos. Ontem nós estivemos em visita à área, a chamada Prainha, que estamos num processo de desapropriação já de uns 3 anos, né, mano? Então, algumas dessas unidades ela tem mais dificuldade. E por isso essa necessidade de você não se contentar com 1.000, com 2.000, com 5.000. Assim como nós temos a notícia recente, e que a gente acabou estando junto em Brasília e fiquei muito contente também com isso, de Bertioga, por exemplo, ter alcançado a possibilidade de 1.500 unidades. Quer dizer, São Vicente iniciando outras 500, entregando mais 2. Vai avançando. Então, a região avançando. Mas veja, de qualquer forma, engenheiro Márcio Lara, da necessidade da nossa região, da ordem de 100 mil moradias, com todo esse esforço das prefeituras, enfim, e os convênios que estão sendo firmados, e a procura por terra, etc., e superando todas essas imensas dificuldades, nós vamos chegar a 5 mil unidades proximamente, ou seja, 5% apenas da necessidade da região metropolitana da Baixada Santista, que tem ilhas de excelência em termos de habitação, como é o caso, por exemplo, da cidade de Santos. Mas, nesse sentido, eu gostaria de ouvir o engenheiro Márcio Lara a respeito do programa Santos Novos Tempos, que é um programa revolucionário em termos de obras de macro-drenagem, em termos de obras de habitações populares, e gostaria que o senhor nos desse uma panorâmica de como anda esse projeto. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Esse programa é um programa que começou em 2006, exigiu muito foco na elaboração dos projetos, na conquista dos contratos, e agora estamos na fase de obras. Sim. A fase 1 de macro-drenagem, os bairros do Castelo, Rádio Clube e Sabuó, está em obras, nós licitamos e são 30 meses de execução dessas obras, recursos com o Banco Mundial, um contrato de empréstimo internacional, são 137,5 milhões de reais nessas obras. A fase 2, com recursos do PAC 2 drenagem, nós temos a licitação da etapa 2 em curso, dia 14 de julho vão abrir as propostas da pré-qualificação e a etapa 1 dessa fase 2, que é a dragagem do Rio São Jorge, em obras de 16,4 milhões de reais. Nós já temos 40 mil metros cúbicos dragados, 700 metros de rio já preparados. Esse material do rio é retirado por uma draga de sucção, vai bombeado para bags, que são grandes bolsas, né, do material permeável, e já estão sendo desidratados e tratados quimicamente e vão servir de aterro para a futura construção da habitação do conjunto Prainha 2. O programa é um programa que é inovador porque concilia diferentes políticas públicas no mesmo território para a mesma população e combina diferentes parceiros, o governo federal, o governo estadual, o Banco Mundial e, de certa forma, até as prefeituras da região. Com muita luta a gente conseguiu avançar, estamos agora na fase de obras. Quantas unidades, engenheiro Lara, o programa Santos Novos Tempos, unidades habitacionais, estabelece? Então, nós temos aí praticamente o conjunto das unidades que estão sendo produzidas pela Coab Santista, a habitação, a coordenação desse esforço é da Coab Santista, estão sendo mobilizadas para as famílias que estão em situação de risco, ou no mangue, sobre o mangue, morando em palafitas, casas muito frágeis, ou nos morros de Santos, onde o nosso Plano Municipal de Redução de Risco, atualizado em 2012, prevê também o deslocamento das famílias que estão em situação irreversível de risco. Ou seja, existe um déficit habitacional calculado muito maior, mas nós temos na Prefeitura de Santos,
com o apoio do governo estadual, do governo federal, foco nas famílias que estão em situação de risco, sem prejuízo em também atender via Coab os movimentos de moradia, mas a prioridade são as famílias em situação de risco. Porque nesse cálculo todo tem a chamada demanda difusa, pessoas que precisam morar porque moram de aluguel ou de outra situação, mas nosso foco, nosso compromisso é com as famílias que estão em situação de risco. Agora, engenheiro Márcio Lara, totalizando em termos de palafitas que serão removidas e também nas áreas de risco dos morros, isso envolve quantas famílias, quantas unidades habitacionais, mais ou menos? Cerca de 5.000 famílias. 5.000 famílias. Muitas já foram removidas, mais de 1.300 já foram transferidas, e é preciso a gente reconhecer aqui um esforço de toda a Prefeitura de Santos, de todas as secretarias, mas nesse aspecto a Coab Santista com a sua equipe social que nos orgulha, porque prepara as famílias 14 meses antes da mudança para a nova vida que se pretende definitiva e transformadora, inclusão social para essas famílias. Sem dúvida. E que também inclui qualificação profissional. Daí a importância de um programa como esse, o Santos Novos Tempos. Agora, engenheiro Hélio, a questão habitacional é uma questão evidentemente dramática até. Eu lhe pergunto, como é que a Coab está agindo no sentido de conter nessas áreas que as pessoas estão sendo removidas para mudarem para seus imóveis, enfim, nessas áreas de palafita, de mangue, para conter novas invasões? Essa é uma das tarefas mais difíceis que todos os governos encontram hoje, né? A gente pode observar, me marcou bastante recentemente, passando pelo Rodoanel, a ocupação recentemente ocorrida ali em Barueri. Ela é gritante, né? Porque aí você vê todas os madeiritos, todos os telhados, todos novos, tá bom, enfim. Aqui em Santos, o que ocorre é que há muita dificuldade. A vantagem da integração dos projetos é justamente essa, que a gente acaba trabalhando Santos Novos Tempos, com habitação, a gente consegue nesse momento abrir esse espaço para as frentes de trabalho do Santos Novos Tempos, dando também condição de movimentação nessa área, principalmente do dique de Vila Gilda, e esse controle de ocupação irregular, que a gente chama, ele não é exercido somente pela Coab. Ele hoje está formado por um núcleo de um grupo coordenado dentro do gabinete do próprio prefeito e que a gente tem tarefas aplicadas para cada um dos setores. Mas a importância que tem hoje as obras na área, porque uma coisa é você sair da área com as famílias, retirar 400, 500, 600 famílias em cima de palafitas, sai daquela área e você não tem nenhum outro tipo de atividade. Isso seria uma realidade. A outra realidade que a gente está vendo agora é a retirada dessas famílias e conseguindo dar alguma continuidade nessas obras. E essas famílias vão para onde nesse momento? Elas são retiradas? Não, essas que estão se transferindo para ou já a diretamente para o auxílio moradia por conta de algum incêndio e tal, ou para os novos prédios, né, as novas unidades habitacionais. Naquela área ocorre agora uma intervenção em obra. E isso facilita muito. E é isso que tem facilitado. Ou seja, uma ação concomitante. Concomitante, exatamente. Isso será naturalmente um pouco mais difícil numa outra ação nos morros, porque o morro exige alguma transferência, às vezes pontual, por conta de um risco específico, mas a gente sente que também tem um controle melhor nesse momento. Muito bem. Eu lembro que quando foi anunciado o programa Santos Novos Tempos, secretário Márcio, falava-se num prazo estimado da ordem de 5 anos para todo o desenvolvimento do programa. Esse prazo ainda está mantido ou intercorrências ao longo desse período vão provocar um certo adiamento para a conclusão de todo o processo? As intervenções mais importantes, talvez no prazo de 36 meses nós consigamos concluir. Mas é um programa ousado, porque tudo é muito difícil. São diferentes normas, diferentes regras, diferentes apoiadores com as suas regras, então nós estamos avançando, né? O programa planejado, ele facilita que nós tenhamos uma percepção do conjunto das intervenções. As obras de macrodrenagem são obras complexas, porque nós temos estações elevatórias com portas, que vão completar a infraestrutura da Zona Noroeste, que foi construída há 50 anos sem infraestrutura. Nós temos os diques, que deveriam represar as águas das marés altas, mas não o fazem. Então, o programa na macrodrenagem implanta
com portas, estações elevatórias, galerias, canais, um reservatório de retenção, para que nas maiores marés altas essas águas não entrem mais pelo canal e não alaguem mais os bairros, 50 centímetros em alguns locais, em situação sem chuva e com maré alta, e também nós tenhamos na situação de chuva forte, o bombeamento dessas águas para os rios do estuário e assim reduzindo os alagamentos que muitas vezes interditam as avenidas de entrada e saída da cidade, prejudicam não somente a nossa comunidade, 120 mil pessoas, mas também as empresas de retroporto que não conseguem funcionar. Verdade. Por isso que esse programa é um programa revolucionário, talvez o mais importante programa desenvolvido em Santos desde os canais de Saturnino de Brito, certamente. Pode-se dizer, pode-se assegurar, secretário, de que as enchentes na zona, as crônicas enchentes da zona noroeste, inclusive em dias de sol, né, o que é uma coisa em função da maré alta, elas vão acabar? Sim, para a chuva de projeto, que é uma chuva de 50 anos, com os municípios vizinhos trabalhando, é uma chuva de 100 anos, ou seja, estatisticamente, aquela que acontece 50 anos, o sistema está preparado para evitar alagamentos nessas condições. Evidente, se houver uma chuva muitíssimo forte, né, calamitosa, o programa não vai atender. Né? Evidente, mas de qualquer maneira, esse é um dos objetivos do programa Santos Novos Tempos, ou seja, eliminar definitivamente as enchentes que causam tantos problemas para os moradores da Zona Noroeste há tantos anos, há décadas, não é isso, Gerardo? Sem dúvida. Há séculos. A gente tem relatos de séculos. 1550, o gerente do engenho dos Erasmus escreveu reclamando dos alagamentos na Zona Noroeste e tiveram que mudar o engenho de lugar em função dessa situação. Um dado histórico, inclusive, da maior importância. Hélio, mas nós estamos colocando, então, com o Márcio, essa questão dos prazos, né? Sim. Então, isso realmente, até para o telespectador, para qualquer um de nós, assusta. Claro. Alguma coisa não está de acordo. Alguma coisa nesse processo não funciona, né? Porque não é dizer, olha, é ali em Santos, é ali em São João da Boa Vista, lembrei agora do caminho lá para Minas Gerais, né? Sim. É no interior, não é. É lá no Piauí. Não, é um problema de ordem nacional. O atraso em início de obra, os problemas com licitações, os problemas com valores, com tabelas, com os programas que funcionam insoluços, né? Hoje você tem esse tipo de recurso, esse tipo de possibilidade de atendimento, amanhã você não tem mais. Agora você perdeu isso aqui que você fez, espera um pouquinho que eu acho que daqui a 6 meses pode ser que saia o dinheiro. Nós vivemos isso ainda nessa esfera republicana. A gente sempre vem elogiando muito os avanços desse entendimento. Hoje o governo federal tem um programa básico, que é o Minha Casa Minha Vida, o estadual tem uma complementação, que é o Casa Paulista, e o município entra com recurso. Ótimo, avançamos, mas nós precisamos começar a discutir um pouco para verificar o que está acontecendo com esse nível de dificuldade de licitação, de licenciamento ambiental, de regularização de áreas, né? Porque não é possível imaginar, dentro de uma demanda dessa, 50 mil moradias vão trabalhar, se nós conseguíssemos fazer 50 mil moradias, você ter que aguardar. Obras que nós estamos realizando hoje, 2.000 unidades, são obras iniciadas, pensadas, com projeto aprovado, com meio ambiente, em 2007, 2008, 2009. Não dá para a população, aguardar uma solução nesse nível de prazo, não é? Um terreno livre, desimpedido, ele tem outro nível de resposta, isso é fato, né? Então nós precisamos também trabalhar com isso, o licenciamento ambiental, o licenciamento e a regularização fundiária. Mas nós precisamos sentarmos as esferas todas e o ano eleitoral é outro problema. Claro. Né? O que deveria ser uma coisa positiva... Uma solução acaba sendo um problema. No ano eleitoral, eu programei durante 3 anos, 4 anos, vou entregar agora aqui tal recurso, vou assinar tal convênio, vou entregar 1.000 unidades. Por vezes você está tolhido, tem que atrasar isso para depois de dezembro, porque você não pode liberar em outubro, você programou. Como nós temos eleições de 2 em 2 anos, Exato. Ou seja... O Brasil não funciona até por conta disso. Né? E é por isso que é fundamental, Marcinho, uma reforma do Estado brasileiro. Uma reforma política, por exemplo, que todas as eleições fossem na mesma data. Coincidente. Já a cada 4 anos eleições, já 5, ajudaria isso. Resolveria. Né? Um pacto republicano, unificando as leis, as regras, de tal forma que não houvesse diferenças de compreensão nos diferentes ministérios, nas diferentes órgãos financiadores.
os órgãos trocam suas equipes, as equipes que chegam têm uma compreensão diferente da equipe que saiu, paralisa, volta para trás. Então nós precisaríamos de um grande pacto republicano, uma mudança do Estado e uma visão daquilo que é prioridade, foco. Porque esses programas todos de saneamento e habitação, na verdade, promovem uma promoção de inclusão social, uma promoção de saúde pública e também possibilitam que as famílias se organizem para que os seus filhos possam ter educação de qualidade, né? Tudo de uma forma integrada, transformando a sociedade. É o que se espera dos nossos candidatos à presidência da República, que se debrucem sobre esse tema da necessidade da reforma do Estado brasileiro, que precisa se modernizar e se adaptar à realidade e à exigência da população nas ruas. O Estado brasileiro está distante da realidade das ruas e distante da população. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 1º de julho, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Coab Santista, engenheiro Hélio Hamilton Vieira, e o coordenador do programa Santos Novos Tempos, engenheiro Márcio Lara. E agora nós vamos a uma pergunta de um telespectador com a Paula Paparelli. Por favor, Paula. Chico, é a Neide, moradora do bairro da Caneleira. Ela faz uma pergunta para o Márcio. Ela nos enviou a pergunta através do je@enfoquecom.com.br, onde você de casa também pode participar e interagir do programa. A pergunta é a seguinte: Márcio, mais famílias vão ter que deixar suas casas para as obras do Santos Novos Tempos? Sim, na verdade, as famílias que estão saindo de uma situação de risco. Estão saindo das palafitas, das áreas de risco, dos morros. Essas famílias já sabem que vão sair, há toda uma preparação, há uma adesão dessas famílias ao processo, e é sempre um processo que transforma a vida dessas pessoas para melhor e de forma definitiva. Agora, secretário, essa questão remete a uma outra, porque há todo um esforço no sentido de se resolver aquela questão do dique da Vila Gilda, removendo as famílias que vivem hoje nas palafitas para residências, enfim, adequadas, e em paralelo, de forma concomitante, urbanizando toda aquela área, para evitar novas invasões, enfim, como o engenheiro Hélio já fez referência em bloco anterior. Mas eu pergunto ao senhor, e como fica a questão, por exemplo, do dique Sambaiatuba de São Vicente, que também está quase se aproximando ali ao dique da Vila Gilda? Não é o caso de se pensar uma política metropolitana, secretário? Sim, sem dúvida. O prefeito Paulo Alexandre já esteve reunido com o secretário Billy, o nosso secretário Rogério, o secretário Ângelo, com o secretário de São Vicente. O prefeito Billy. E nós já estabelecemos uma comissão intermunicipal coordenada pelos órgãos de defesa civil, porque ali é uma situação de risco de segurança às famílias, para que nós possamos priorizar aquelas famílias no atendimento das obras habitacionais em execução. Então, por exemplo, em São Vicente, vizinho ao dique da Vila Gilda, a gente tem o dique Sambaiatuba, as casas estão quase se interligando. Então é preciso que aquelas famílias que estão naquela franja com programas habitacionais que São Vicente está avançando, alguns com problemas, dê aprovação ambiental. E Santos está integrada com São Vicente, com a ajuda dos nossos
companheiros da CETESB para soluções inovadoras de aprovação ambiental e priorização daquelas famílias nos conjuntos habitacionais que já estão em produção. E que estão em produção, alguns deles, com a colaboração da Prefeitura de Santos, com a doação de terrenos para a construção das unidades do Tancredo Neves por São Vicente. Então é preciso essa compreensão da situação de risco para a prioridade do atendimento. E essa questão desse entendimento entre o prefeito Paulo Alexandre e o prefeito Billy, ela está avançando? Avançando. Existe um compromisso dos dois governos na solução conjunta. Muito bem. E nesse sentido, o conjunto Tancredo Neves, né, as novas casas, 2.200 casas... 2.240. Pode-se aproveitar aquilo que cabe a São Vicente para o pessoal do Sambaiatuba, em geral? Eu acredito que sim. É uma decisão importante, diante até da necessidade da intervenção em Santos. Mas a experiência dessa relação com São Vicente, trabalhando esse empreendimento Tancredo Neves 3 dessa forma conjunta, foi fundamental para todo o processo. Acho que foi um processo que começou lá atrás também, né? Isso deve ter uns 8, 9 anos também. Quer dizer, até a possibilidade toda de regularizar essa área se deu a coisa de 1 ano atrás. O próprio licenciamento ambiental foi de 4 anos. Então, para a gente, para o telespectador que conhece o Tancredo, observa aquela área e fala, mas isso aqui tudo bem, tem um anel de mangue e tudo mais, mas a exigência realmente é grande. Não somos contra, naturalmente, a preservação ambiental, ao contrário. Ao contrário, é fundamental. Mas é justamente essa velocidade, essa agilidade que deve ser dada. Mas é um exemplo importante, acho que é um exemplo que deve retomar. A gente tem discutido isso também, nessa questão de regiões metropolitanas, capitais que não tem como oficialmente região metropolitana pelo Brasil, mas a forma de trabalhar conjuntamente essas áreas, né, geograficamente. Vamos ver se a gente consegue avançar. As Coabs teriam um papel importante aí, você me perdoa, mas a gente tocar um pouco nesse assunto do papel de Coabs, porque no entendimento um pouco da esfera federal, as Coabs vão perdendo força, né? Porque, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, o empresário, o construtor, ele resolveria o problema da construção de unidades habitacionais. Nós vimos que não foi ele que resolveu. Mais de 50% do que foi produzido no Minha Casa Minha Vida foi através das empresas de habitação e das secretarias estaduais de habitação diretamente. Quer dizer, o papel de articulação, de planejamento, interesse público. É o que dá o mote para que você tenha a produção. É lógico que o empresário vai produzir. Você veja que na região metropolitana aqui nós temos 2 empreendimentos, não sei o número, me desculpe, mas é um em Peruíbe, um em Praia Grande, um número pequeno de Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque o problema é muito maior do que aquele simples de que o mercado ou que o empreiteiro vai naquele momento. Ele tem até interesse em participar do programa, em ajudar a resolver, mas não tem as condições dadas, né? Objetivamente. Esse é mais um complicador nesse processo, secretário. É um complicador, mas pode ser a solução. A questão de nós termos um pacto republicano com os novos governos, a União, o Estado, os municípios, a percepção da situação da região metropolitana, o papel das Coabs e das empresas públicas que podem contribuir, porque tem um interesse público à frente de tudo, na solução dos problemas. Um sistema nacional de habitação reestruturado e que tenha essa visão integrada com a mobilidade, com a questão do saneamento, com as políticas públicas que promovem a inclusão urbanística e a inclusão social, trabalhando a realidade das cidades, não somente aquela parte organizada das cidades, mas encontrando os terrenos, inclusive os da União, para essa finalidade, e assim nós conseguimos transformar a realidade brasileira. E é importante também, secretário Márcio Lara, quer dizer, a conciliação entre crescimento, entre a necessidade que o país apresenta, né, é imensa, sobretudo no campo social, com a questão da qualidade de vida. Sim. Ou seja, as restrições da legislação ambiental não podem brecar, não podem barrar o desenvolvimento social. Sim. Ou seja, 4 anos, um processo de 4 anos para conseguir a liberação ambiental. Sim. De uma área como, por exemplo, no Tancredo Neves, uma área já praticamente consolidada, é tempo demais, secretário. Talvez a visão seja o desenvolvimento econômico
sustentável, em que o homem está no centro desse processo. Sem dúvida. Desenvolvimento, conforme conceitou o professor Alcindo Gonçalves, é mais que o crescimento, porque ele é o crescimento com inclusão social, com desenvolvimento econômico, né? Somente com esse processo integrando com a questão das políticas que atraem empreendimentos, que atraem emprego, serviços e que oferecem oportunidades para as pessoas realmente de desenvolvimento integrado e inclusão social. Porque, do contrário, fica a sensação de que a legislação ambiental, que é uma coisa positiva, e a do Brasil é avançadíssima, uma das mais modernas do mundo, e é bom que seja assim, mas fica a impressão de que exatamente a legislação ambiental é um obstáculo para o desenvolvimento, secretário. E não deveria ser. Agora, um dos maiores parceiros aqui, por conta dessa situação toda, é a Secretaria de Patrimônio da União. Sim. Porque em Santos... Que, aliás, é dirigida pela ex-vereadora de Santos, Cassandra Maroni Nunes. Exatamente. Então, nós acessos e diálogos semanais e diários que nós temos em documentação, por conta dessa busca por área e vez por outra, encontramos justamente em terrenos da União. Até citando, que há uma grita forte aí da população no Conselho Municipal de Habitação, porque já há algum tempo a gente está falando aqui sempre em área de risco, nós temos 3 desses terrenos transferidos da União para o município de Santos. Fizemos uma apresentação para eles há cerca de uma semana da situação atual desse processo, para 544 unidades habitacionais no eixo ali da Vila Matias, né, que era um receio que todos tinham. Não, essa área é uma área nobre, o prefeito A, o prefeito B vai vender isso daí, vai permutar, o governo não vai querer, não. O projeto está lá, está aprovado, 544 unidades, para atender justamente o cadastro do Conselho Municipal de Habitação. O que é um avanço considerável, e aí tem essa participação. Mas o problema da falta de terra, da falta de espaço, sobretudo em Santos. O senhor conhece bem, foi secretário de Planejamento, enfim, é um técnico gabaritado da Prefeitura de Santos há tantos anos, conhece bem essa realidade. Então, como é que se pode suprir essa carência em Santos se não se pensar de uma maneira metropolitana? Sim, secretário? Na verdade nós já estamos agindo metropolitanamente, mas ainda na ilha, né, o nosso sistema de geoprocessamento, que é referência internacional, mapeou todos esses terrenos, nós estamos em contato com a SPU, há diversos outros terrenos da União que estão sendo solicitados, estão sendo preparados para essa finalidade. Há agora a boa notícia do governo de São Paulo com recursos para a aquisição de glebas privadas para habitação de interesse social, e já há uma articulação, porque os compromissos assumidos nos governos anteriores estão sendo cumpridos pelo atual governo Paulo Alexandre, com as famílias que já sabem que vão ser deslocadas para as unidades em produção, mas há compromissos com as famílias em risco nos morros, de forma que os novos conjuntos já estão sendo mobilizados para situações de maior risco. E, portanto, há um reconhecimento dos órgãos ambientais, o Ministério Público Estadual, que é nosso parceiro, cada um na sua atribuição, mas o Ministério Público nos ajuda no encontro de soluções inovadoras e mobiliza os demais órgãos que, às vezes, têm uma resistência por conta de uma visão restrita da legislação para poder compreender melhor o conjunto da finalidade desses objetivos, né? E assim nós estamos conseguindo avançar. É importante que a comunidade tenha uma visão de esperança no foco que existem dos governos e a percepção de que neste ano, que é um ano de eleição, é preciso pensar muito bem para escolher representantes que possam nos fortalecer em São Paulo, em Brasília, os nossos governantes, para que nós possamos avançar com esses programas de uma forma irreversível. Sem dúvida. Agora, engenheiro Hélio, por exemplo, o centro histórico, no caso de Santos especificamente, que tem essa dificuldade de áreas, né? Diante dessa liberação do governo do Estado de recursos para a compra de áreas, enfim, particulares para fins de interesse social, não se poderia pensar em alguma coisa focada, voltada para o centro histórico de Santos? Tá bom, então eu aproveito a oportunidade, já preparo aí uma pauta para os próximos jornais em foque, para trazer aqui o secretário Nelson Lima, porque foi aprovado um plano diretor no ano passado e agora estamos numa discussão que dificilmente se vê, né, Márcio, em prefeituras. E Santos tem um detalhe, a gente divulga pouco as nossas atividades, viu?
porque esse estudo agora para a lei de uso e ocupação do solo, e isso que eu estou sugerindo trazer tá aqui. O Jornal em Foque está aberto a essa divulgação. Mais uns dias isso é público, já foi apresentado na Associação Comercial para o segmento empresarial. Dentro do governo isso já está em discussão há quase 6 meses e agora vai para as audiências públicas com outros segmentos e tudo mais. E certamente está um pensamento muito forte, muito direcionado para essa questão, dessa eterna luta de tentarmos conseguir justamente ocupar, se não o centro histórico, ao menos o centro da cidade, Paquetá, Vila Nova, estendendo até Vila Matias, que é uma coisa que nós temos aí. Então, ela é natural, que a legislação municipal, ela precisa dar suporte a qualquer análise maior, seja de operação urbana, seja para uma parceria público-privada, seja de qualquer tipo de intervenção, essa legislação precisava ser, sim, ampliada. E aí, a gente volta ali um pouquinho no que vocês estavam colocando para realçar para o telespectador. Santos consegue avançar porque esses últimos governos têm um entendimento de não parar. Aquilo que se entende que é bom para a população, que é bom para a cidade, assim mas não tem nem transição. Na transição, e nós vivemos isso em 2, 3 oportunidades, né? A transição ela é positiva. Então, acho que a gente tem que parabenizar esse aspecto. Né? Claro. As dificuldades são muito grandes. Dar segmento a essas... E essa legislação é fruto disso também, ou seja, é um avanço em cima daquilo que está sendo planejado, discutido e analisado. E aí nós temos uma situação da compatibilidade entre a visão de planejamento urbano aqui da nossa cidade com os melhores pensamentos do mundo. Por exemplo, o alinhamento com a política urbana do Banco Mundial, que preconiza que a gente tenha um adensamento controlado, inteligente, de tal forma que a gente consiga aproveitar os serviços públicos, como essa questão da região central, uma infraestrutura urbana que fica ociosa, a construção de um sistema integrado de transporte metropolitano com as linhas troncais do VLT, possibilitando um adensamento, e o desafio é um incentivo à produção de habitação social de forma mesclada, sem criar guetos, para que haja essa convivência harmônica e pacífica no território das diferentes parcelas da população, todas integradas na produção de uma cidade melhor e no combate à insegurança. A falta de segurança pública é também decorrência da falta de integração, né, que existe nas cidades e que faz com que a gente tenha aí uma cidade mais saudável. Sim, e eu lembro, secretário Márcio Lara, presidente Hélio, até por um dever de justiça, que quando da discussão da Constituinte Municipal, da lei orgânica do município de Santos, isto em 1989, o empresário Omar Laino, construtor, já defendia essa tese da ocupação do centro por força de toda a infraestrutura existente, como fez referência o secretário Márcio Lara, no centro da cidade, do ponto de vista de saneamento, de água, de iluminação, de escolas, de unidades de saúde, de transporte, de mobilidade urbana, ou seja, tem todas as condições para exatamente ser ocupado, e temos lá casarões, enfim, locais absolutamente desabitados e que poderiam ser perfeitamente aproveitados para a habitação social. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 1º de julho, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Coab, engenheiro Hélio Hamilton Vieira, e o coordenador do programa Santos Novos Tempos, engenheiro Márcio Lara. E agora, neste último bloco, eu gostaria de mais uma pergunta de um telespectador, Paula, por favor. É a Mara, Chico, ela é moradora do bairro do Macuco, e a pergunta vai para o Hélio. Quando haverá novas inscrições para adquirir casas populares? Essa pergunta preocupação da população, né? Essa pergunta é bem recorrente, natural. Nós temos, além das áreas de risco, das áreas de cortiço e morros, né? Nós temos uma população vivendo também um comprometimento alto da sua renda familiar em aluguel, em compromisso com aluguel. Então, o Plano Nacional de Habitação, de maneira, considera qualquer gasto acima de 30% da sua renda familiar com aluguel, deve ser atendido também e planejado para o atendimento. É uma demanda para habitação de interesse social. O município de Santos, ele tem uma característica diferenciada. Não existe aqui um cadastro aberto, todo mundo vai lá, se inscreve, lá na frente se seleciona e tal. Nós trabalhamos aqui há 30 anos com o Conselho Municipal de Habitação, reunindo entidades organizadas, movimentos, associações, cooperativas, entidades organizadas para esse trabalho de selecionar essas famílias. Então, por exemplo, essas 3 áreas que eu citei da União, que vão ser transformadas em unidades habitacionais, 544, o Conselho Municipal de Habitação, dentro desses entes organizados, dessas associações, movimentos, vamos criar um critério, vamos estabelecer critérios para esse atendimento. Então, hoje, no sistema que nós temos da política habitacional do município, essa família ela deve procurar um movimento, procurar uma associação ou cooperativa, participar dessa organização. Dessa forma ela vai estar nesse cadastro, mas dessa forma o que a gente entende organizada, né? E infelizmente também tem que dizer que nesse momento nós não temos nenhum tipo de oferta de unidade habitacional para essa demanda, né? Esse projeto, esses terrenos, a gente vai colocar ainda em licitação, então é uma coisa para início de final desse ano ou começo do ano que vem. E falando exatamente em novas unidades, engenheiro Hélio, como está a situação da Vila Santa Casa? Qual é o andamento desse processo? Estava em licitação, enfim, para novas unidades e para resolver também esse problema, que é um problema antigo de Santos. Olha, a Vila Santa Casa, assim, nós teve uma velocidade aí, ela deu um arranque ali em 2013 fantástico. Foi uma decisão do prefeito Paulo Alexandre, vamos fazer assim, nesse terreno, da maneira mais rápida possível, para atender aquelas famílias do assentamento de Vila Santa Casa, na mesma área, se tem uma área ali em frente, vamos atendê-los aqui em frente, quer dizer, é importante para a vida, né, dessas famílias. Desmembramento, na prefeitura aprovado, projeto arquitetônico, projeto urbanístico, isso foi para o cartório registrado, terreno pronto, convênio. O terreno em frente. Convênio com o CDHU. Porque aquilo era uma gleba, né? Sim. Aquilo ela pega da Washington Luiz até a Comendador Martins, né? Então, inclusive, eu brinco um pouco que a Senador Feijó é da Coab, né? Aquele trecho, vamos pegar um pedágio ali. Mas isso foi tudo desmembrado, registrado, e aí sim, em condições de estabelecer o convênio com a CDHU, que vai aportar esse recurso. E para resumir, mais 3 meses para projeto executivo. O projeto executivo, ele pega aquele desenhinho, né, que o engenheiro, o arquiteto faz, vai ser assim, tem a janelinha, tem não sei o que e tal, e coloca como é que essa obra vai ser feita. Então, todo o cálculo estrutural, a fundação, a parte elétrica, a hidráulica, enfim, uns 2 meses. Com o estudo pronto, estabelece uma planilha de custo, e essa planilha de preço desse empreendimento vai para a licitação. Infelizmente, na licitação, semana passada, aberta, não apareceram interessados, né? Então, está analisando, junto com a CDHU, que ela que está, a prefeitura vai doar o terreno e a CDHU vai construir a obra. Analisando, ver qual é o problema que pode ter acontecido e para, aqui 1 mês a 2 meses, tentarmos colocar novamente essa licitação na rua. Então, o que se espera é que se consiga que a próxima licitação não resulte deserta,
que os setores, os investidores se interessem por isso, mas 100 unidades, pelo menos, e resolveria o problema. 133. Né? 133 unidades para resolver esse problema, que também é um problema antiquíssimo em Santos, da Vila Santa Casa. Secretário Márcio, o programa Santos Novos Tempos é, de certa forma, uma referência não apenas para a região, mas para todo o país, porque ele concilia, ele conjuga macrodrenagem e habitação. Não é o caso de projetos semelhantes serem, vamos dizer, se expandirem pelo Brasil? Uma nova visão habitacional e de macrodrenagem, já que o país necessita obras desse porte? Uma visão integrada é fundamental no planejamento e na execução. Sim. Não somente na questão dos projetos, né, dos programas e das ações, mas também na visão de gestão. Sim. É inovador também nesse sentido, porque nós temos aí o conjunto do governo mobilizado, cada qual na sua área, mas com o mesmo foco. Isso também é uma visão integradora, uma visão inovadora. É preciso que haja um pacto republicano, de verdade, né, da união dos estados e dos municípios na visão metropolitana, um fortalecimento da atuação das regiões metropolitanas. O companheiro ali falou ainda agora do plano de desenvolvimento estratégico metropolitano. Né? É um pacto que se firma na região para que nós possamos ter as questões, os projetos estruturantes priorizados sem interrupção na passagem dos governos, ou seja, uma agenda, quatro mandatos, pelo menos. Uma agenda com os eixos estruturantes e, dessa forma, uma atuação integrada com os responsáveis e com as ações delineadas para que nós possamos ter o sucesso em todas elas. Sem dúvida. Porque é o que se espera, porque tantas regiões passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Sim, sim. E, de repente, encontra-se em Santos uma solução inovadora e, ao mesmo tempo, de planejamento integrado, conjugado, nesse sentido, né, geral? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos aproveitar a ideia com enchente, né? Enchente e habitação, vamos aproveitar a ideia para trabalhar também a questão logística portuária e habitação. É uma provocação aqui. Sim, claro. Eu acho que também essa legislação nova, ela possibilita um pouco essa análise, porque o porto, ele acaba envolvendo a cidade. Hoje a essa época mesmo, nós disputávamos a tapa, né, as áreas. Sim. Porque o porto quer pátio de contêiner, a logística portuária quer o pátio de contêiner, a Petrobras quer B e nós queremos a habitação. É tudo muito positivo, né? Mas temos que encontrar uma fórmula justa para adequar. E é um problema comum a todos os municípios da região. E problemas comuns exigem soluções comuns diante da perspectiva da visão metropolitana. Se assim não for, será muito difícil avançar de forma integrada na nossa Baixada Santista. Secretário Márcio, estamos aproximando do final do programa. Gostaria de agradecer muito a sua presença e seus esclarecimentos aqui sobre o Santos Novos Tempos, o senhor que é o coordenador desse programa revolucionário de Santos. Quero agradecer a oportunidade de divulgar a comunidade, porque o governo trabalha muito, né, mas é importante que a comunidade tenha a esperança e a certeza e a confiança que nós estamos avançando com foco para soluções definitivas e transformadoras. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Márcio Lara, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, presidente Hélio. Eu que agradeço, dizendo que a Santa Casa não deu certo no empreendimento, por enquanto. Está totalmente avançado, mas nós tivemos um avanço grande com o programa Meu Lar, para os funcionários públicos, né? Estão em tratativas agora para início de obra. São 322 unidades, com Minha Casa Minha Vida faixa 2, um terreno doado pela Prefeitura, um aspecto inovador também, positivo para o nosso funcionário público municipal. Muito bem. Muito obrigado, presidente Hélio Hamilton Vieira, da Coab Santista. Muito obrigado ao secretário Márcio Lara, coordenador do programa Santos Novos Tempos, pela presença aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição a partir de 8h05. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.